Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo certo com o coração? De verdade? Não pode mentir. Porque às vezes a gente fala que tá tudo bem, né? Sorri até para os outros, mas na verdade não está nada. Mas eu queria compartilhar com você, antes de orar pela sua vida hoje, uma história breve, né, das Escrituras, uma história breve aqui da Bíblia. É uma história de um homem chamado Abraão, um pedacinho da história dele. Né? Um resumo aqui: o Abraão foi um homem que Deus chamou e fez uma aliança. E nessa aliança Deus prometeu abençoar Abraão. E nessa bênção, parte dessa bênção e parte dessa aliança, Deus fala o seguinte: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou fazer uma grande nação a partir de você. E diz o seguinte para Abraão: eu vou te dar um filho, porque vai ser através desse filho que isso vai acontecer. Só que Abraão já era velho, sua esposa também, e mesmo assim, Deus prometeu dar um filho. E Deus, como promete e cumpre tudo que ele promete, deu o filho a Abraão. Mas sabe o que é interessante? No momento da história da vida de Abraão, né? E esse filho também conhecido nas Escrituras, chamado Isaac, em determinado momento da história da vida deles, Deus chama Abraão e fala: eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Olha só que doido é isso. Né? Num raciocínio natural, normal, né? Da nossa mente, que não compreende todas as coisas, às vezes você fala: poxa, mas esse Deus é meio doido, não é? Será que esse Deus não, que negócio louco. Ele me prometeu um filho, me prometeu uma grande nação e agora ele pede esse meu filho. Talvez você pense, né, que Abraão respondeu assim. Na verdade, as escrituras não falam de indignação, não falam nada disso sobre Abraão. Mas com certeza ele deve ter pensado e questionado no seu coração alguma coisa. Mas, independente dos questionamentos do coração, Abraão pega o filho dele, mais alguns empregados, junta a lenha e leva o seu filho com aqueles empregados para fazer o sacrifício ao Senhor. Só que ele não tinha contado nada para o seu filho. Aí, no meio do caminho, né, o filho dele questiona assim: olha, pai, eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo aqui as brasas, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Cadê o cordeiro, pai? E aí a resposta de Abraão para o filho, olha só que é interessante, porque o filho viu que estava faltando algo para o sacrifício. Mas a resposta de Abraão foi: olha só, meu filho, Deus mesmo há de prover. Gênesis 22:8, olha, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhada juntos. A essa altura, os empregados já tinham ficado para trás, e os dois foram. Mas esse questionamento do filho ali, no coração, na mente dele, mas a resposta do pai é: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. É claro que Abraão não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas Abraão cria na promessa de Deus de fazer uma grande nação a partir daquele filho. E Abraão tinha no coração uma convicção de que alguma coisa, mesmo desconhecida dele, Deus iria fazer. E aí, quando eles chegam naquele lugar, o fato se revela ao filho e Abraão coloca o filho para o sacrifício, prepara ele, amarra ele, deixa tudo no jeitinho para o sacrifício. E quando estava pronto a tirar a vida dele, um anjo do Senhor vem, segura ele e diz assim: olha só, não toque no rapaz. Gênesis 22:12. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Olha só o que é interessante, amados. Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Talvez Abraão tivesse até pensado: olha, Deus vai tirar a vida do meu filho, né? Quer que eu mate meu filho, sacrifique ele. Talvez Deus ressuscite ou traga a vida de novo, porque foi ele que me deu. E ele me deu uma promessa, e eu creio que esse Deus vai cumprir a sua promessa de alguma forma. E por isso que a palavra de Abraão para o seu filho lá atrás foi: o Senhor proverá o sacrifício.
E de fato foi o que aconteceu. Deus proveu o sacrifício. O que eu quero pensar com você nessa manhã, nessa pequena história, meus amados? Queria que você olhasse para Deus nas dificuldades, nas lutas da sua vida, nos seus temores, mas que você em fé, porque essa é a verdade. Quando se fala de Abraão lá no Novo Testamento, lá já diz o seguinte, olha, ele foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. Eu queria convidar você a crer no Senhor diante das circunstâncias da sua vida, porque Deus sempre vai prover um caminho que seja agradável a Ele, porque Ele sustenta todas as coisas. E se Deus de fato é o seu Deus, e se você crê de fato nele, Ele vai prover um caminho na sua vida também. Entenda isso, o caminho pode vir de formas diferentes, tá bom? Porque a providência de Deus não é simplesmente suprir a gente com aquilo que a gente quer, mas a providência de Deus é suprir a nossa vida naquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada e para que os propósitos dele, né, de Deus, seja cumprido na sua vida e na minha vida. Por isso, o convite para você, ao olharmos para essa história, é crer no Senhor. Creia no Senhor, creia na providência dele sobre a sua vida. Entrega tudo para Deus. Tudo aquilo que está na sua vida, no seu coração, na sua mente, aí, entrega tudo para Deus. De tal forma, confiando o seguinte, olha, que Deus está no seu caminho e que ele vai prover. Se você de fato crê no Senhor, você vai conseguir perceber e experimentar a providência de Deus na sua vida. Volto a repetir, nem sempre a providência de Deus é do jeito que a gente quer, tá? Na verdade, ele guia, sustenta, ele governa sobre esse mundo do jeito dele. Mas que ele é providente e ele será providente na sua vida e na minha, nós podemos crer. Ele vai cumprir o que ele precisa cumprir. Por isso, creia. Coloque seus temores, seu coração, sua vida nas mãos do Senhor. Tudo, tudo. Né? Abraão estava entregando algo extremamente precioso para ele, ao Senhor. E ele não sabia o desfecho, mas ele cria em Deus. Ele creu ali. E ele sabia que Deus alguma coisa ia fazer. E o caminho ia ser providente. A mão de Deus ia ser clara na vida dele, de alguma forma, mesmo sem conhecer. O que eu quero dizer para você é que às vezes Deus vai agir na sua vida, te ajudando, te dirigindo, te guiando, te consolando, te fortalecendo, te levantando. Não importa o caminho que Deus vai usar, mas Deus vai. Porque esse Deus, quando está na nossa vida de fato, e lembra que eu disse, esse Deus só tem comunhão conosco de verdade por causa de Jesus. Já disse em outro momento isso. Então, quando Jesus está na nossa vida, Deus está na nossa vida. E se Deus está na nossa vida, Ele tem uma aliança conosco por causa de Cristo. E se Ele tem uma aliança conosco por causa de Cristo, nós podemos crer na providência dEle e descansar nela. Creia nisso. Quero orar por você. Pai de amor, derrama na tua graça, da tua misericórdia, do teu amor sobre a vida de cada um que me ouve, Pai, através desse vídeo, Deus. Que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Mas eu quero clamar, Senhor, que o Senhor quebrante os corações para que creiam em Ti de fato, para que descansem em Ti, ó Deus, sabendo, ó Pai, que mesmo desconhecendo o caminho futuro, aquilo que há de acontecer, o Senhor está sendo aquele Deus, como sempre foi, imutável como é, o mesmo Deus de Abraão, é hoje o nosso Deus, que o Senhor vai agir com providência sobre a nossa vida, dirigindo e sustentando todas as coisas conforme o Teu querer na nossa vida. Que haja fé, então, Pai, isso que eu clamo. Derrama, Senhor Deus, sobre o Teu povo, derrama sobre este que nos ouve, uma fé genuína, verdadeira, que é fruto da Sua graça na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.